Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja com todos vocês. Em primeiro lugar, eu quero mandar os meus sentimentos para a família da obreira Heloísa Veloso Santos, que faleceu em Minas Gerais, lá da Catedral de Minas Gerais, uma obreira muito dedicada. Aliás, em poucos meses, já é a segunda obreira que falece lá da Catedral de Minas Gerais. Então, os meus sentimentos a todos. Mas eu estou aqui para fazer esse vídeo, transmitindo ao vivo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive dentro de um sistema religioso por mais de 30 anos. E tenho recebido mensagens de obreiros e obreiras que dizem que não há amor dentro da instituição. Mas eu quero dizer para você, obreiro, obreira, você bispo, pastor, como você vai esperar amor se o bispo Macedo é um homem que não tem memória e não tem sentimentos? Ele prega isso escancaradamente. Um homem que é a favor ao aborto. Ele é a favor ao aborto. Um homem que permitiu ou mandou fechar ou autorizou o fechamento, o encerramento das atividades do Lar das Crianças em Portugal, por causa de 30 mil euros que se gastava mensalmente. Um homem que não faz obra social com o que arrecada a instituição. A obra social que é feita com a contribuição dos membros, dos obreiros que arrecadam alimentos. Não sai nada das ofertas. E quando fazem obra social, é com o intuito de mascarar, esconder o que está por trás da cabeça, ou que está dentro da cabeça desse homem. Veja o caso da Fazenda Canaã. Uma obra social claramente política. Porque quem mantém lá a obra são os obreiros, os pastores, que têm que vender mel, vender CDs do bispo Crivella. Não sai um centavo da instituição. Um homem que não tem sentimentos. Então, assim, todos vão se tornando também sem nenhum sentimento. Sem nenhum sentimento.
Eu recebi um relato da Argentina. Eu vou ler o relato e vou ler em espanhol e vamos ver se eu consigo ler em espanhol e se alguma coisa que eu não consegui pronunciar, me desculpe, porque há muito tempo que eu não pratico. Então, primeiro, a pessoa me mandou assim: busque coordenadas em Google Maps. Aí eu vou dividir a tela com vocês para que vocês entendam o que nós vamos ler. Né? Deixa eu dividir aqui a tela com vocês para você entender o que nós vamos falar. Muito bem. Você vai ver aí, você vai ver aí, nesse instante, né, uma tela. Você está conseguindo ver? Deixa eu voltar aqui para ver se você conseguiu ver, né? Então, eu não sei se está aqui o chat aqui está autorizado. Se tiver, dê o seu ok se você conseguiu ver essa imagem aí na tela direitinho, se nós conseguimos compartilhar. Bom, mas vamos lá então, vamos compartilhar. Eu creio que você conseguiu ver sim, né? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essa imagem que você está vendo aí, né? Então vamos lá. Em ano 2001, depois de aquele informe televisivo realizado por el programa Telenoche Investiga, ou seja, teve um programa na Argentina chamado Telenoite Investiga, quizás buscando uma maneira de limpiar um pouco a imagem, se projetava um trabalho social destinado a los mais necessitados. Al menos assim se lo planteou em su momento, para o qual se adquiriu através de las donaciones de los fieles um prédio em la ciudad de Zárate, província de BSAS. Então, está dizendo o seguinte, que por causa de um programa, de uma denúncia lá na Argentina, então, a cúpula, ela projetou uma obra social. E aí começaram a fazer campanhas para comprar um local para fazer obra social. Vou continuar lendo em espanhol. El proyecto tuvo várias versões de acordo a cada pastor e em diferentes províncias. Alguns diziam que seria um hogar de anciões, outros um lugar de recuperação de jóvenes de la drogação. E alguns diziam que seria um comedor comunitário. Assim, de esta maneira, para os pastores, qualquer argumento era válido ou válido. Lo importante era sensibilizar a los fieles para que donaram aquele dinheiro. Então, se falou para os membros na Argentina que se faria obra social, ou seja,
um restaurante comunitário, outros falavam que seria um lugar para recuperação de drogados, outros falavam que era para o lar de idosos. Bom, mas sensibilizavam o povo para dar as suas ofertas. Então, vamos continuar. Uma vez que se anunciava a compra deste prédio, começava a segunda etapa, pedir para a construção. Se organizaram bazares, eventos, férias americanas, etc., mientras também se entregavam sobres em las reuniões para que as pessoas coloquem sua ajuda. Muitos jovens vendiam coisas para colaborar com esta obra benéfica. Muita gente sincera, de bom coração, como são os membros, aportavam pensando em el prójimo. Anos posteriores, se desviou a atenção de este projeto, quedando praticamente eclipsado por lo que seria o anúncio de la construção de la sede nacional em barrio de Almagro. Tanto entusiasmo hizo que as pessoas se olvidaram do projeto de Zárate e se enfocaram em la construção do templo de la Fé de Avenida Corrientes 4070. Se realmente interessava a ajuda social, haviam outros lugares em barrios marginales de capital federal ou conurbano, Buena Arena, donde essa ajuda hubiese sido bem recebida. Pero, ¿por que se eligiu campo alejado de la urbanidade, em meio de ambiente de relax total? Então, o que está dizendo aqui? Que fizeram campanhas, deram envelopes, fizeram bazares, fizeram feiras para arrecadar dinheiro, jovens vendiam coisas, tudo para arrecadar o dinheiro. E depois, isso com a intenção de construir uma obra social nesse lugar. Só que depois, começaram a construir uma catedral em outro lugar, e esse projeto ficou esquecido. Muito bem. Mientras, em muitas iurde, onde as pessoas dão seu dinheiro, não dispõem de banho decente ou aire acondicionado para o calor do verano, o senhor obispo, solo para satisfazer su capricho de pescar, manda construir lago artificial de miles de dólares. Com a chegada do obispo, segundo a hierarquia mundial de la igreja, com toda a ostentosidade e avarícia que lo caracteriza, começou a dar-lhe toque de sua personalidade àquele lugar destinado à ajuda social em Zárate. Contratou a biólogos especialistas de outros países para seu projeto faraônico de armar lago artificial para que ele pudesse pescar, entre outros caprichos, los quais custaram miles e miles de dólares. Hoje, aquele prédio em Zárate conta com aproximadamente 50 suítes
com todos os lujos que você pode imaginar-se. Sala cassino com mesas de póquer, pool, ou seja, piscina, Met-Go, deve ser um campo de futebol, alguma coisa, entre outros juegos, projetores para vídeos, estilo cine, plasma e etc. Uma sala comedor para aproximadamente 150 pessoas. Uma cocina ao estilo del melhor restaurante. Uma pileta climatizada em el centro de la residência. Spa. Uma concha profissional de futebol. 11. E outros lujos mais. No todos os pastores têm acesso a este prédio, sino a los que el obispo señala a dedo. Alguns auxiliares de regionales vão como prêmio por la buena recaudação em alguma campanha. E los pastores titulares regionales solo quando el obispo assim lo ordena. Lo que chama poderosamente la atenção é a excessiva quantidade de custódia em este lugar e o armamento utilizado como se custodiaram algo mais, ou seja, dinheiro, que um bunker de placer para os pastores. El que entende, entende. Aproximadamente a 57 quilômetros se encontra o Aeroporto Internacional de San Fernando, el qual se caracteriza por el escasso controle. Em San Fernando possuem um hangar donde alojavam el jet privado, em el que se mobilizam los obispos e ademais como possuem visa diplomática, não passam por los rigorosos controles que qualquer persona las tendría em um aeropuerto. És um bunker de placer e lujo de la cúpula em Argentina. Muito bem. Eu tenho as fotos desse lugar, que é um sítio na Argentina, né? E nós vamos colocar essas fotos lá no Facebook. Eu vou colocar as fotos lá no Facebook. E você vai ver que é tudo verdade. O Bispo Macedo, ele não pensa no próximo. Você, obreiro, obreira, pastor, bispo, você, obreiro, agora, está tendo que vender o livro, comprar o livro da Dona Esther. E o Bispo Macedo já falou em entrevista, tem na internet, que a fortuna dele vem dos direitos autorais desses livros. Então, me desculpe, obreiro, obreira, mas você é usado, é usada. Você é usado e usada. Veja se não é isso. Veja se não é isso. E sítios como esses, que eu vou mostrar as fotos lá no Facebook, aqui no Brasil, eu vou falar, por exemplo, eu sei que tem nos Estados Unidos, lá em Atlanta, tem em Venezuela, porque em Venezuela, quando eu estava lá, que foi comprado.
Tem esse da Argentina, eu não sei se outros países têm. Aqui no Brasil tem Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Amazonas, já falei Brasília, Minas Gerais, me parece também Belém. Em vários estados tem sítios como esses, que poderiam estar sendo utilizados para obra social e não estão. Não são. Aliás, nem obreiros desfrutam. Nem obreiros desfrutam. Esse é o estilo Edir Macedo. Esse é o estilo Edir Macedo. Então, você, obreiro, você, obreira, sabe, muito me sensibiliza quando eu recebo relatos de obreiros que morreram com câncer, que morreram com enfermidades, sem nenhum amparo, outros que estão desamparados, sem emprego, passando necessidade, obreiros e obreiras que dedicaram a vida a essa instituição. E não existe nenhum plano, não existe absolutamente nada que o Bispo Macedo faça para beneficiar os obreiros. Os obreiros e as obreiras pagam uniforme. Obreiros e obreiras são os primeiros a pegarem envelopes, fazerem sacrifícios. Obreiros pagam pelo Godliud as obreiras. Obreiros arrecadam alimentos para fazer obra social. Obreiros, na maioria dos casos, que reformam as igrejas. Obreiros que levam o material de higiene, material de campanha, e não tem nenhuma assistência da instituição. E na época de campanha eleitoral, são usados ainda como cabos eleitorais, para ganhar votos, para fazer boca de urna e tudo isso. É triste, é triste. Eu não sei, sinceramente, por que as autoridades no Brasil não tomam atitudes. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Por que as autoridades brasileiras permitem a atuação do Bispo Macedo dessa forma, dessa maneira? É muito triste. É muito triste. E me desculpe mais uma vez, obreiro, obreira, você tem contribuído para isso. Você tem contribuído para isso. Infelizmente. Eu vou colocar esse relato no Facebook e vou colocar também as imagens, as fotografias desse luxuoso resort, podemos assim dizer, que foi comprado com o dinheiro dos membros da instituição na Argentina, com a promessa de obra social, mas que agora tem sido utilizado como um bunker da cúpula da instituição. Próximo a um aeroporto. Próximo a um aeroporto. Que não tem muita segurança, como diz aqui o relato. Por favor, faça uma coisa. Baixe imediatamente os vídeos. Baixe os vídeos
e suba no seu canal, e suba esse vídeo, poste esse vídeo no seu canal. Não compartilhe só apenas não, baixe o vídeo e você suba ele, poste ele no seu canal e poste lá também no Facebook. Que Deus tenha misericórdia dos obreiros, obreiras, pastores que estão debaixo da autoridade desse homem chamado Bispo Edir Macedo. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente. Política. Porque quem mantém lá a obra são os obreiros, os pastores, que têm que vender mel, vender CDs do bispo Crivella. Não sai um centavo da instituição. Um homem que não tem sentimentos. Então, assim, todos vão se tornando também sem nenhum sentimento. Sem nenhum sentimento. Eu recebi um relato da Argentina. Eu vou ler um relato e vou ler em espanhol e vamos ver se eu consigo ler em espanhol e se alguma coisa que eu não consegui pronunciar, me desculpe, porque há muito tempo que eu não pratico. Então, primeiro, a pessoa me mandou assim: busque coordenadas em Google Maps. Aí eu vou dividir a tela com vocês para que vocês entendam o que nós vamos ler. Né? Deixa eu dividir aqui a tela com vocês para você entender o que nós vamos falar. Muito bem. Você vai ver aí, você vai ver aí, nesse instante, né, uma tela. Você está conseguindo ver? Deixa eu voltar aqui para ver se você conseguiu ver, né? Então, eu não sei se está aqui o chat aqui está autorizado. Se tiver, dê o seu ok se você conseguiu ver essa imagem aí na tela direitinho, se nós conseguimos compartilhar. Bom, mas vamos lá então, vamos compartilhar. Eu creio que você conseguiu ver sim, né? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essa imagem que você está vendo aí, né? Então vamos lá. Em ano 2001, depois de aquele informe televisivo realizado por el programa Telenoche Investiga, ou seja, teve um programa na Argentina chamado Telenoite Investiga, quizás buscando uma maneira de limpiar um pouco a imagem, se projetava um trabalho social destinado a los mais necessitados. Al menos assim se lo planteou em su momento, para o qual se adquiriu através de las donaciones de los fieles um prédio em la ciudad de Zárate, província de BSAS. Então, está dizendo o seguinte, que por causa de um programa, de uma denúncia lá na Argentina,
Então, Fernando posseia um hangar donde alojaban el jet privado, en el que se movilizan los obispos, y además como poseen visa diplomática, no pasan por los rigorosos controles que cualquier persona las tendría en un aeropuerto. Es un búnker de placer y lujo de la cúpula em Argentina. Muito bem. Eu tenho as fotos desse lugar, que é um sítio na Argentina, né? E nós vamos colocar essas fotos lá no Facebook. Eu vou colocar as fotos lá no Facebook. E você vai ver que é tudo verdade. O Bispo Macedo, ele não pensa no próximo. Você, obreiro, obreira, pastor, bispo, você, obreiro, agora, está tendo que vender o livro, comprar o livro da Dona Esther. E o Bispo Macedo já falou em entrevista, tem na internet, que a fortuna dele vem dos direitos autorais desses livros. Então, me desculpe, obreiro, obreira, mas você é usado, é usada. Você é usado e usada. Veja se não é isso. Veja se não é isso. E sítios como esses, que eu vou mostrar as fotos lá no Facebook, aqui no Brasil, eu vou falar, por exemplo, eu sei que tem nos Estados Unidos, lá em Atlanta, tem em Venezuela, porque em Venezuela, quando eu estava lá, que foi comprado. Tem esse da Argentina, eu não sei se outros países têm. Aqui no Brasil tem Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Amazonas, já falei Brasília, Minas Gerais, me parece também Belém. Em vários estados tem sítios como esses, que poderiam estar sendo utilizados para obra social e não estão. Não são. Aliás, nem obreiros desfrutam. Nem obreiros desfrutam. Esse é o estilo Edir Macedo. Esse é o estilo Edir Macedo. Então, você, obreiro, você, obreira, sabe, muito me sensibiliza quando eu recebo relatos de obreiros que morreram com câncer, que morreram com enfermidades, sem nenhum amparo, outros que estão desamparados, sem emprego, passando necessidade, ondiam coisas, tudo para arrecadar o dinheiro. E depois, isso com a intenção de construir uma obra social nesse lugar. Só que depois, começaram a construir uma catedral em outro lugar, e esse projeto ficou esquecido. Muito bem. Mientras, em muitas iurde, donde las personas dan su dinheiro, não dispõem de um banho decente ou aire acondicionado para el calor del verano, el señor obispo
solo para satisfacer su capricho de pescar, manda construir um lago artificial de miles de dólares. Com a chegada do obispo, segundo a hierarquia mundial da igreja, com toda a ostentosidade e avarícia que lo caracteriza, começou a dar-lhe um toque de sua personalidade àquele lugar destinado à ajuda social em Zárate. Contratou a biólogos especialistas de outros países para seu projeto faraônico de armar um lago artificial para que ele pudesse pescar entre outros caprichos, los quais custaram miles e miles de dólares. Hoje aquele prédio em Zárate conta com aproximadamente 50 suítes, com todos os lujos que você pode imaginar-se. Sala cassino com mesas de póquer, pool, ou seja, piscina, Met-Go, deve ser um campo de futebol, alguma coisa, entre outros juegos, projetores para vídeos, estilo cine, plasma e etc. Uma sala comedor para aproximadamente 150 pessoas. Uma cocina ao estilo del melhor restaurante. Uma pileta climatizada em el centro de la residência. Spa. Uma concha profissional de futebol. 11. E outros lujos mais. No todos os pastores têm acesso a este prédio, sino a los que el obispo señala a dedo. Alguns auxiliares de regionales vão como prêmio por la buena recaudação em alguma campanha. E los pastores titulares regionales solo quando el obispo assim lo ordena. Lo que chama poderosamente a atenção é a excessiva quantidade de custódia em este lugar e o armamento utilizado como se custodiaram algo mais, ou seja, dinheiro, que um bunker de placer para os pastores. El que entende, entende. Aproximadamente a 57 quilômetros se encontra o Aeroporto Internacional de San Fernando, el qual se caracteriza por el escasso controle. Em San Fernando, a cúpula, ela projetou uma obra social. E aí começaram a fazer campanhas para comprar um local para fazer obra social. Vou continuar lendo em espanhol. El proyecto tuvo várias versões de acordo a cada pastor e em diferentes províncias. Alguns diziam que seria um hogar de anciões, outros um lugar de recuperação de jóvenes de la drogação. E alguns diziam que seria um comedor comunitário. Assim, de esta maneira, para os pastores, qualquer argumento era válido ou válido. Lo importante era sensibilizar a los fieles para que donaram aquele dinheiro. Então, se falou para os membros na Argentina que se faria obra social
ou seja, um restaurante comunitário, outros falavam que seria um lugar para recuperação de drogados, outros falavam que era para o lar de idosos. Bom, mas sensibilizavam o povo para dar as suas ofertas. Então, vamos continuar. Uma vez que se anunciava a compra deste prédio, começava a segunda etapa, pedir para a construção. Se organizaram bazares, eventos, férias americanas, etc., mientras também se entregavam sobres em las reuniões para que as pessoas coloquem sua ajuda. Muitos jovens vendiam coisas para colaborar com esta obra benéfica. Muita gente sincera, de bom coração, como são os membros, aportavam pensando em el prójimo. Anos posteriores, se desviou a atenção de este projeto, quedando praticamente eclipsado por lo que seria o anúncio de la construção de la sede nacional em barrio de Almagro. Tanto entusiasmo hizo que as pessoas se olvidaram do projeto de Zárate e se enfocaram em la construção do templo de la Fé de Avenida Corrientes 4070. Se realmente interessava a ajuda social, haviam outros lugares em barrios marginales de capital federal ou conurbano, Buenarene, donde essa ajuda hubiese sido bem recebida. Pero, ¿por que se eligiu um campo alejado de la urbanidade, em meio de um ambiente de relax total? Então, o que está dizendo aqui? Que fizeram campanhas, deram envelopes, fizeram bazares, fizeram feiras para arrecadar dinheiro, jovens vêm. Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja com todos vocês. Em primeiro lugar, eu quero mandar os meus sentimentos para a família da obreira Heloísa Veloso Santos, que faleceu em Minas Gerais, lá da Catedral de Minas Gerais, uma obreira muito dedicada. Aliás, em poucos meses, já é a segunda obreira que falece lá da Catedral de Minas Gerais. Então, os meus sentimentos a todos. Mas eu estou aqui para fazer esse vídeo, transmitindo ao vivo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive dentro de um sistema religioso por mais de 30 anos. E tenho recebido mensagens de obreiros e obreiras que dizem que não há amor dentro da instituição. Mas eu quero dizer para você, obreiro, obreira, você bispo, pastor,
Como você vai esperar amor se o Bispo Macedo é um homem que não tem memória e não tem sentimentos? Ele prega isso escancaradamente. Um homem que é a favor ao aborto. Ele é a favor ao aborto. Um homem que permitiu ou mandou fechar ou autorizou o fechamento, o encerramento das atividades do Lar das Crianças em Portugal, por causa de 30 mil euros que se gastava mensalmente. Um homem que não faz obra social com o que arrecada a instituição. A obra social que é feita com a contribuição dos membros, dos obreiros que arrecadam alimentos. Não sai nada das ofertas. E quando fazem obra social, é com o intuito de mascarar, esconder o que está por trás da cabeça, ou que está dentro da cabeça desse homem. Veja o caso da Fazenda Canaã. Uma obra social claramente